Shalom igreja, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um texto das escrituras, se encontra em Apocalipse capítulo 2 e o verso 12, a partir do verso 12, que vai trazer luz para o seu entendimento, para que você possa provar e ver se realmente estais na fé. A fé apostólica, a fé profética, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O texto diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as suas obras e de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negastes a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que se seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aqui. Irmãos, esse texto é um texto muito interessante, porque diz respeito, Jesus está enfatizando duas doutrinas que haviam se inserido na igreja, no corpo de Cristo, na igreja do primeiro século, entre o primeiro e o segundo. E uma dessas doutrinas era a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão era ensinar a lançar tropeço no meio do povo de Deus, no arraial de Deus. Porém, há algo que Balaão tinha dentro de si mesmo que era muito mais prejudicial do que isso. E o que Balaão tinha que era prejudicial? Balaão, mesmo Deus mostrando que Israel era o povo escolhido dele, Balaão se recusava a concordar que Deus tinha um povo escolhido. Esta é a maior obra, é a maior doutrina que inseriu-se no corpo de Cristo na igreja do primeiro século. É uma das vias principais pelas quais houve a ruptura, aonde se removeu todo o elemento judaico, todo o elemento da cultura judaica, toda a base judaica da Torá, dos profetas, foi removida da fé, que é uma fé judaico-cristã, mas que depois seria conhecido como uma fé cristã. Então há essa ruptura e todo o elemento judaico, tanto é que no primeiro concílio que houve, se não me engano, o concílio de Trento, há ali uma convocação a todos estarem ali, se não me engano, os bispos, e não há um judeu sequer. Ou seja, ali fica claramente que a base da nossa fé, que é uma base judaica, que é a raiz judaica, foi removida da nossa fé. E por ter sido removida, ficou um espaço vazio. Então começam-se a preencher esse espaço, essa lacuna, esse espaço vazio com doutrinas de demônios. Uma dessas doutrinas é a doutrina de Balaão, que ensinava a lançar tropeço ao povo de Deus, criar legalidade. Quando diz lançar tropeço no meio do povo de Deus, ensinava o inimigo a criar legalidade no meio do povo de Deus, e exemplos ali: comer comida sacrificada, se relacionar com as mulheres estrangeiras na sua época, e tudo isso gerava ali legalidade para que o povo entrasse em condenação e o inimigo pudesse obter vantagem sobre ele. Um outro ponto doutrinário que se encontra ali nesta carta é a doutrina dos nicolaítas. O que seria a doutrina dos nicolaítas? A doutrina dos nicolaítas comumente é conhecida como a doutrina do diácono Nicolau, um grego convertido ali, um dos 7 diáconos convertidos, porém que tem
cheio de filosofia grega, gnóstica, e houve uma mistura. Isso é o que é comumente conhecido, ao ponto de entregar a sua esposa para os apóstolos para ter relações sexuais. Porém, é lógico, você sabe que os apóstolos não aceitaram. E envergonhado depois entra no outro extremo, dizendo que o corpo é ruim e tudo mais, e começou a praticar todo tipo de legalidade, de libertinagens na carne. Porém, esse também não é o foco desse assunto. A doutrina dos nicolaítas não se atém a isso. A palavra nicolaítas, ela é uma palavra muito mais antiga, que está lá profetizada em Isaías. Essa palavra, ela é a tradução do aramaico Nicolá, ou seja, Nicolaim, uma palavra aramaica que significa comer. Então, no texto específico ali, qual que era o problema? Eles estavam comendo comidas sacrificadas a demônios, e nós sabemos que há um princípio espiritual sobre isso. A verdade é que você pode colocar ali na aplicação da ceia, quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, você está internalizando a divindade em você mesmo. Seguindo o mesmo princípio, porém na parte do paganismo, na parte maligna, quando você come uma comida que foi oferecida a demônios, você, sabendo que foi oferecida a demônios, você está internalizando esta entidade demoníaca dentro de você, criando uma legalidade para ela habitar dentro de você. Então a doutrina dos nicolaítas, que é a palavra Nicolá, né, significa você comer, significa comer. Fazendo alusão assim, por que não vamos comer? Por que não vamos beber? Vamos comer e vamos beber sim, ou seja, em rebelião àquilo que Deus havia ordenado para não se fazer, o que era uma das prerrogativas que fazia com que Israel fosse separado, não fosse como os povos pagãos, não comer comida sacrificada, não comer sangue, e entre outras coisas, a lei de Kashrut. Mas o que eu estou enfatizando aqui, então Nicolá, a doutrina dos nicolaítas é que eles significa faremos sim, comeremos sim, beberemos sim. Ou seja, Deus estava no Novo Testamento isso, em Apocalipse falando, precisam se manter separados, mas eles estavam se misturando, e isso estava criando uma igreja misturada, uma igreja híbrida, uma igreja que não era quente, não fria. Nós vamos ver em próximos vídeos sobre a igreja de Laodiceia, mas uma igreja que era uma igreja profana, uma igreja constituída de legalidade, onde o inimigo poderia fazer habitação. E você sabe que ele fez habitação no seio da igreja, né? Que os homens construíram, não que Deus gerou. Então fica aqui esta palavra em nome de Jesus, um assunto sério, um assunto importante e atual para os nossos dias. O quão temos relativizado as Escrituras. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus diz não, é não. E o que passar disso é procedência do maligno. Amém? Que o Senhor te abençoe. Se inscreva aí no canal Gotas de Orvalho, ative as notificações para receber aí os vídeos do canal, e que você seja abençoado em o nome de Jesus.